Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Essa semana o dólar bateu recorde com a proximidade das eleições americanas e a demora do governo em anunciar o prometido pacote de corte de gastos. O dólar aumenta a pressão inflacionária no nosso bolso. O que a gente pode esperar daqui para frente? Minha convidada é a Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos. Nathalie, que bom te rever. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Juliana. É sempre um prazer estar aqui com você. Nathalie, a gente tem aí dois fatores colocando lenha no dólar, como eu falei na introdução, Estados Unidos e a questão da incerteza fiscal. O quanto você diria que está pesando mais nesse momento? Eu diria que a gente tem um pouco dos dois, né? Nos últimos dias, a eleição americana foi muito importante, né? Cada vez, à medida que o evento se aproxima, ele acaba entrando nos preços de mercado e a percepção do aumento do favoritismo do ex-presidente Donald Trump faz com que o dólar, a moeda americana, se valorize frente a outras moedas. Por que isso acontece? Porque a agenda do ex-presidente é vista como uma agenda mais expansionista, tem toda a questão da tarifa, da promessa de tarifa linear para todos os países, e o que o Manual de Economia nos ensina é que quando você tem uma tarifa sobre comércio exterior, o que acontece é que o país que coloca essa tarifa, a moeda dele se valoriza para compensar essa tarifa, né, em equilíbrio. Então, o que está acontecendo é um movimento global, né, o dólar se apreciando frente a várias moedas. A gente também tem umas questões idiosincráticas em moedas importantes que acabam enfraquecendo um pouco. Por exemplo, o euro, que a gente tem toda uma discussão ali do Banco Central Europeu de uma aceleração de ritmo de cortes. A gente tem uma discussão no Japão de uma política monetária menos contracionista, ou seja, está tudo indo meio para o mesmo caminho, que é um caminho de valorização da moeda americana, o que acaba atingindo países como o Brasil. Dito isso, também acredito que tem um componente local, porque no dia a dia do mercado nós temos visto que declarações da equipe econômica, declarações do governo como um todo têm tido impacto na dinâmica da moeda brasileira, né? Então, por exemplo, quando houve um mal-entendido de que o pacote de gastos poderia ser adiado por bastante tempo, sem uma perspectiva de data para apresentação, a gente viu aí o recorde de desvalorização da moeda brasileira. Então, acho que tem um pouco dos dois, tem muito de global, mas tem um pouco de local também. Outro dia eu estava lendo um relatório do JP Morgan falando que em 2016, na vitória do Donald Trump, também teve uma disparada do dólar, mas era uma situação diferente, porque foi surpresa a vitória dele e também porque o que se fala hoje é que ele talvez não tenha o mesmo espaço para poder colocar em prática todas as promessas que ele está fazendo de barreiras tarifárias, implementar medidas mais radicais. Então, até o que se fala é que o dólar pode dar essa estressada, mas naquele momento mesmo, que foi um momento bastante tenso, um tempo depois o dólar voltou para os patamares anteriores, né? Qual é o potencial desse passado estresse e talvez o mercado sempre exagera, né? O dólar possa voltar a patamares menores? Então, acho que, antes de tudo, vai ser bem relevante como é que vai terminar a eleição, né? Porque a gente foca muito na eleição para a presidência, para a Casa Branca, mas também está em jogo o controle das duas casas legislativas, tanto o Senado quanto a Câmara. O Senado, a previsão unânime é que deve ser republicano, né? Você tem aí várias cadeiras em jogo, mas são cadeiras principalmente hoje ocupadas por democratas, né? E também tem todas as questões idiosincráticas que fazem com que os consultores políticos, que é quem entende disso, eu apenas os leio, apostem num Senado republicano. Para a Câmara, é muito parecido com a eleição presidencial. A visão é que de uma eleição aberta. Se a gente tiver uma Câmara republicana com um presidente republicano, isso significa que a gente tem a chamada onda vermelha, né? Todos os poderes, né, tirando, claro, a Suprema Corte, que já tem maioria conservadora, o Poder Legislativo e o Poder Executivo alinhados com o mesmo partido. E aí
a implementação da agenda se torna mais fácil, né? Não vou falar muito mais fácil, mas se torna mais fácil. Então, acho que existe essa dúvida. Eu concordo com o JP Morgan no sentido que em 2016 tinha o fator surpresa, mas, por outro lado, agora em 2024, a gente já viu que em 2026 o presidente Donald Trump, o ex-presidente, tentou fazer praticamente todas as políticas que ele prometeu, né? Então, a palavra dele vale. Né? Acho que essa é uma mensagem também bem importante. E ele tem prometido políticas que geram ali uma certa reação do dólar. Por exemplo, a questão da tarifa. Hoje a gente vê tarifa de outros países, né? Praticamente vários países já adotaram medidas protecionistas, por exemplo, para automóveis elétricos, etc. A gente vê a Europa fazendo isso contra a China. Né? Então, não seria só o movimento unilateral dos Estados Unidos, mas o que o presidente Donald Trump falou quanto a isso foi: eu vou fazer mais, né, do que os outros países, se os outros países me retaliarem. Então, acho que o grande receio é uma guerra comercial, né, ficar um subindo tarifa, o outro sobe em resposta, e é onde a gente vai parar. Né? Então, olhando todo, eu realmente acredito que a gente tem um cenário de dólar forte. Claro que tem a questão primária das tarifas, mas também tem a questão secundária, que a plataforma do presidente Trump é uma plataforma que, no curto prazo, ela é muito voltada para dentro. Né? E aí, quando você tem uma plataforma voltada para dentro, com uma economia que já está crescendo bastante, que é a economia americana, a gente tende a ter aí uma política monetária talvez não tão expansionista por parte do Banco Central, que acaba fortalecendo o dólar. E aí, olhando aqui para as questões internas, existe aí um ceticismo bastante evidente. O ministro Haddad, junto com o ministro Rui Costa da Casa Civil, deram declarações de que havia um acordo, inclusive de apoio político da Casa Civil em relação às medidas para poder cortar gastos, e ainda assim a gente não vê uma reação positiva em relação a isso. Claro, dentro desse contexto internacional, mas também, Nathalie, tem uma visão, parece, de ceticismo mesmo em relação a um pacote robusto de corte de gastos. O que talvez pudesse ser suficiente dentro desse pacote para melhorar os ânimos, para acalmar um pouco esse ceticismo? Perfeito. Acho que, antes de tudo, vale fazer o contexto, né? A gente tem um problema fiscal que o pessoal de casa já deve estar cansado de ouvir economista falando de fiscal, mas o fato é que é um problema grande, né? Quando a gente compara vis-à-vis os pares, a dívida brasileira é uma dívida bem elevada, e aí eu não preciso nem falar nada quanto à carga tributária, todo mundo paga imposto, né? Então, a gente já tem uma carga tributária alta e uma dívida elevada, ou seja, sobra o gasto. Né? E aí, no primeiro momento, o arcabouço fiscal foi um modelo que ficou muito claro para os agentes econômicos, para os economistas, que era um modelo dependente da receita. Eu acho que ele teve o mérito de diminuir as caudas. Essa foi a nossa leitura na época e eu continuo com essa leitura. Só para traduzir um pouco os juros, né? Ela diminuiu a cauda, eu acho que no sentido de que existia uma dúvida se a gente estava falando de um crescimento da despesa na casa de 6% real, Sim. que foi a média desde a redemocratização. Sim, né? um temor de um crescimento explosivo do gasto, que se a gente pega os dados desde a redemocratização, a média, até a implementação do teto de gastos, o crescimento real da despesa foi ali próximo a 6% real ao ano, né, média. Então, isso é muito alto. Né? Então, existia essa dúvida se a gente voltaria para esse modelo. O arcabouço fiscal nos disse que não. Né, que ali no teto a gente teria 2,5% real, que foi o que veio no arcabouço. Né? Então, acho que ele teve esse mérito de diminuir a cauda negativa, né, de sinalizar ali que você tinha uma estratégia, que era uma estratégia bastante focada na receita, mas tinha uma estratégia. De lá para cá, a gente tem visto um comportamento das despesas obrigatórias bem mais expansionista do que a gente esperava. E aí aqui eu destaco principalmente o comportamento da quantidade de benefícios previdenciários, benefícios sociais como um todo, mas principalmente benefícios previdenciários, tanto a Previdência Comum quanto o BPC. Então, quando a gente olha no todo, a concessão subiu bastante. E aí, por que isso importa? Porque Previdência, Seguridade Social como um todo, ela é despesa obrigatória, então ela está ocupando o espaço da despesa discricionária. Tá? E despesa discricionária é algo que governos e a sociedade querem fazer.
tem investimento ali dentro. Exatamente. Né? Então, o que está acontecendo é que o espaço para investir, o espaço para o Estado gastar, sem ser algo que está escrito em algum lugar, né, que é despesa obrigatória, essa é a definição, né, despesa obrigatória, está diminuindo bastante. Né? E chega uma hora que você pode ter um shutdown, como fala, exatamente. Né? Você não ter dinheiro para pagar a conta de luz dos prédios públicos, enfim, você tem uma despesa obrigatória, tem que pagar salários, tem que pagar aposentadoria. Perfeito. Não vai esmagando o espaço para essas despesas que também são fundamentais para a manutenção. E tem da despesas máquina. de emergência, né? Por exemplo, acontece uma enchente, alguma coisa. Claro que a gente tem mecanismo, né, no crédito extraordinário que pode ser feito, que foi o caso que foi feito para socorrer lá na tragédia do Rio Grande do Sul, mas a máquina pública precisa de alguma margem de manobra. Claro. E aí o que acontece? Quando a gente tem a explosão da despesa desse desempenho das despesas obrigatórias, é que a leitura padrão começou a ser consensual, né? A leitura consensual passou a ser que o arcabouço não ficaria de pé por muitos anos, né? Não chegaria ali a 2026, 2027. Por isso que a gente está discutindo esse pacote de gastos agora. É claro que para manter esse arcabouço funcionando, as despesas têm que crescer num ritmo bem menor do que está acontecendo hoje. Porque a sinalização se as coisas continuarem do jeito que estão, obviamente que a regra vai ser insustentável. Exato. Né? E aí, Nathalie, o ministro Haddad falou que vai mandar via PEC. Quando a gente pensa em PEC, uma proposta de emenda à Constituição exigiria uma mudança de lei e o Congresso tem que aprovar. E aí, enfim, se a gente fizer um exercício de especulação, mudança de lei estaria o Fundeb, o BPC, como você falou, o seguro-desemprego, abono salarial, poderia ser um monte de coisa. Você acha que politicamente, e a expectativa é essa, que questões como essas, estruturais, e até o que eu tenho ouvido muito ali nos bastidores é que a equipe econômica tenta mostrar para o presidente Lula que, como o orçamento é escasso, é importante fazer essas escolhas justamente para que o dinheiro vá para a camada mais pobre da população. Então, se espera que haja ali um ajuste dessas questões estruturantes, desses programas sociais, para que, de fato, o arcabouço seja crível. Né? O que é esperado, o que precisa estar dentro desse pacote? Perfeito. Eu acho que o que precisa estar dentro é tratar de despesa obrigatória. Né? A gente precisa ter um sinal ali dentro que a gente tem economia, que o pacote vai garantir uma economia que não vai ficar restrita a 2025. Então, por isso que a gente fala de despesa obrigatória. Tem algumas possibilidades, mas, sendo muito sincera, Juliana, por enquanto, o próprio ministro Haddad falou isso ontem, a gente ainda está no campo da especulação, porque existe um pacote, é a maneira que governos funcionam, e esse pacote vai ser levado ao presidente da República e o presidente da República vai fazer a decisão política. O que eu tenho falado bastante internamente, e toda vez que eu falo sobre esse assunto, é que o que a história nos ensina é que precisa ter coordenação. Né? Então, não basta só a equipe econômica defender uma medida. Né? A gente precisa que o núcleo político se engaje, porque cabe ao núcleo político negociar com o Congresso. A gente precisa que o Congresso esteja comprado na ideia, que entenda a urgência do tema. A gente precisa que o presidente da República defenda também a agenda. Então, a gente precisa de coordenação. E o que acho que, por enquanto, está acontecendo, você tinha comentado do ceticismo do mercado, é que ainda falta essa coordenação. Ao mesmo tempo que o ministro Haddad, a ministra Simone, o próprio presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ou seja, as pessoas relacionadas à economia do governo têm defendido ajuste para tentar conseguir reconquistar o investment grade, etc. Eles têm falado pró-ajuste. Né? Por outro lado, a gente tem visto os ministros setoriais falando ainda de medidas de expansão de gasto. Né? Ontem a gente viu uma declaração do ministro Camilo Santana. Eu acho que meu ponto aqui, eu não estou discutindo os méritos das medidas, mas os ministros econômicos falam uma coisa, os ministros setoriais estão meio que na direção contrária. Então, isso acaba passando mensagens divergentes para quem tenta acompanhar o processo decisório do governo. Até o ministro do Trabalho falou não tem discussão com o seguro-desemprego, nem com o abono salarial. Então, a dúvida é o quanto que ele está por dentro das negociações ou o quanto, de fato, existe uma resistência política. Né? Exato. Oposição, opiniões divergentes são saudáveis. Eu acho que tem que acontecer sempre. Ninguém é dono da verdade.
pode, né? Acho que faz parte da democracia a gente ter opiniões diferentes e dentro do governo isso é normal. Dentro do governo do presidente Lula a gente vê isso acontecer bastante, né? E nesse momento cabe ao presidente arbitrar. Então acho que é isso que está acontecendo com os mercados, a expectativa da arbitragem do presidente Lula para ele falar, olha, isso eu aceito, isso eu vou ouvir o ministro Haddad, isso eu vou ouvir o ministro Marinho, se eu ouvir alguma coisa, isso eu acho que deve ser feito, isso eu não acho que deve ser feito. E aí, desse processo decisório, eu acho que para ter melhoras relevantes assim nos mercados, vai depender do que vai vir lá de fora, né? A gente comentou bastante que Estados Unidos tem gerado bastante volatilidade, mas dois, seria bem importante que a gente tivesse o tratamento de questões obrigatórias e com enforcement, né? A gente só colocar lá na Constituição, por exemplo, uma intenção, não significa que isso vai ser feito. Quando a gente fala enforcement, garantir que uma regra seja cumprida, né? No jargão econômico. Obrigatório, né? Que se você descumprir a regra, o que acontece? Né? Uma, entre aspas, punição. Sim. Né? Então, vai ter algum enforcement nessa PEC? Porque uma das possibilidades abordadas é a possibilidade da gente ter, por exemplo, a limitação do crescimento das despesas ao teto do arcabouço. Como é que isso vai estar escrito, né, se isso for de fato confirmado? Então, acho que o detalhe do texto vai fazer muita diferença. O diabo mora nos detalhes. Exatamente isso. Acho que você roubou a minha frase. Nada, que isso, é muito alinhamento. Então, acho que não basta só a questão da sinalização, porque a sinalização ela é importante, claro, mas no final a gente vai precisar ter alguma entrega, porque o arcabouço só vai ser viabilizado se você tiver entrega. Então, além das promessas, etc., acho que depende da arbitragem do presidente da República, porque a gente está vendo sinais diferentes, falas em direções contrárias, faz parte do jogo, mas aqui eu acho que a gente precisaria de uma coordenação maior também com as casas legislativas. Então, o presidente Lira, o presidente Pacheco, vê o quanto o Congresso está comprado na ideia. Então, agora, depois das eleições, né? Perfeito. Toda a reforma ministerial que talvez aconteça. Exatamente. Né? Coordenação em torno do pacote. E dois, ver se o pacote, de fato, tem ali dentro dele coisas que garantam economia para além de 2025 e que tenha, de fato, economia, né? Então, que tenha medidas que garantam ali um certo enforcement da PEC ou, enfim, do que vier. Pois é. Esse é um assunto sempre duro, difícil, muito do difícil. Ponto de vista técnico mesmo, né, da gente traduzir essa questão fiscal e também do ponto de vista dos desafios sociais, um país que é muito desigual, a gente já conversou muito sobre isso, né, Nathalie? E, historicamente, o Brasil sempre tem essa dificuldade de poder fazer escolhas. A questão é que precisa ter um equilíbrio entre aquilo que é prioridade, aquilo que precisa ser focado na população mais pobre e, ao mesmo tempo, não gerar um desequilíbrio a ponto de aumentar a dívida, fazer o dólar subir, isso gera inflação e aí não tem emprego, ou seja, aí não adianta ter um monte de programa para todo mundo, para pobre, para classe média, para rico, que é o que mais tem, subsídio que não acaba mais, e no final das contas a gente ter um retorno de crescimento, de emprego ruim, que é a preocupação atual, Nathalie. O quanto que, nesse momento, a gente vendo essa pressão do dólar, a expectativa de inflação em alta, juros podendo subir, qual é o contexto que você enxerga daqui para frente, vendo a trajetória inflacionária e até onde vai essa taxa de juros? Porque isso também é um impeditivo ao crescimento, né? Afeta crédito, afeta a decisão de investimento. Então, acho que hoje a gente tem ali um problema, voltou a ter um problema inflacionário, né? A gente viu ali que a inflação estava caindo, mas ela estabilizou, né? Então, e ela estabilizou acima da meta. Você comentou muito, sempre de forma muito didática, acho que aqui é um problema de escolha intertemporal, né? O benefício de gasto, de programas, ele tende a ser imediato, mas o custo, ele é duradouro e vem muitas vezes de forma difusa. A gente sabe de onde vem, a gente só está sentindo na pele, né? E a inflação é um deles, né? Se a gente tem uma economia que está desarrumada, coloquemos assim, o que acontece é o aumento da inflação. Inflação é a febre, né? É aquela coisa que começa a vir para indicar que a gente tem alguma infecção, né? Então, a inflação, eu sempre gosto muito de falar que é o imposto, na verdade a fala não é minha, né? Mas é uma fala que eu acho que resume muito bem. É o imposto mais cruel que existe, porque as camadas mais ricas têm como se proteger, as camadas mais pobres é quem sente na pele, no supermercado, no aluguel, todo dia, todo mês, que o salário cada vez fica menor para as obrigações do dia a dia, né? Então, a gente hoje tem um problema de desinflação,
a inflação está caindo, na verdade parou de cair, e aí o Banco Central voltou a subir juros para fazer frente a isso, né? Nós, na Sul América, a gente projeta uma taxa de juros final de 12%, mas infelizmente hoje eu vejo um risco maior da taxa de juros ser acima desse patamar do que abaixo, tá? A gente conversou da questão internacional, a questão internacional faz com que a gente tenha, caso se confirme o presidente Trump, uma taxa de câmbio provavelmente um pouco mais desvalorizada, isso vai para os modelos do Banco Central, isso resulta, como você falou na abertura, numa inflação um pouquinho mais alta, né? E aí também quando a gente vê todo o debate fiscal, todo o histórico de surpresa de crescimento que a gente tem visto no Brasil, isso acaba gerando uma pressão sobre a inflação de serviços que também resulta numa inflação um pouquinho mais alta, que faz com que a Selic fique um pouquinho mais alta. Então, hoje a gente vê uma certa assimetria para a taxa Selic. Acho que a boa notícia da economia brasileira é que a gente tem visto um mercado de trabalho que tem apresentado um comportamento surpreendente, né? A gente hoje teve os dados aí do desemprego que mais uma vez renovaram mínima, né? A gente tem ali um dado que tem se apresentado criação de... E é um dado de desemprego pela parte positiva, né? Porque às vezes a gente tem diminuição do desemprego porque as pessoas não estão procurando emprego. Não é isso que está acontecendo, né? A gente tem visto diminuição do desemprego com crescimento de população ocupada. Tá? Geração de vagas. Geração, né? De vagas. E isso não tem se refletido, por enquanto, numa aceleração salarial, tá? E aí, por que isso é uma boa notícia? Porque isso significa que talvez a gente tenha ganhado um pouco nesse mecanismo aí do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é um mercado é um mercado complexo, né? Com uma série ali de decisões, as pessoas tomam a decisão se vão trabalhar, aceitar um emprego, as empresas decidem se vão contratar ou não, mas tem uma série de coisas ali. E aí, dentro dessa série de coisas, houve a reforma trabalhista, houve também novas atribuições, né? A gente tem aí os aplicativos, etc. Enfim, a gente pode estar vendo ali um ganho de produtividade que a gente vai descobrir Expose, que está gerando a possibilidade de a gente gerar mais emprego sem que isso gere inflação. Isso é uma excelente notícia. Claro. Né? Isso, no final do dia, é o que a gente fala que é o produto potencial. Né? A gente poderia ter aí um aumento do produto potencial. Eu prefiro olhar os dados, né? A gente está saindo de uma pandemia que foi um turbilhão, saindo não, né? Graças a Deus a gente já saiu, mas a pandemia ela gerou transformações muito grandes na sociedade e a gente tem que ver ali na sociedade, na economia e talvez a gente ainda esteja saindo dos efeitos econômicos. Eu me lembro que quando eu entrevistei o Paulo Piketty, diretor do Banco Central, ele falava que os ganhos de renda ainda estavam refletindo o ganho reposto da pandemia. Isso. Então, assim, isso que você falou, né? Nesse momento, como a gente vê que não tem uma explosão salarial, talvez a gente tenha, de fato, algo que veio para ficar, né? Que é um mercado de trabalho mais dinâmico, com inovação, que aconteceu por conta da pandemia, muito investimento em tecnologia. Então, essa certamente é a melhor notícia do ano, é o mercado de trabalho. Né, Exato. Então, o ponto que eu queria colocar também é isso. Então, a gente está tendo uma boa notícia do mercado de trabalho sem gerar uma pressão inflacionária. Dito isso, o Banco Central, quando olha o contexto todo, ele fica cauteloso e tem que ficar mesmo, né? Porque a gente pode estar falando, sim, de um crescimento de produtividade, de ganhos de eficiência, mas a gente também pode estar falando de aumento de defasagem, né? O que é aumento de defasagem? É aumentar o tempo que as coisas levam para bater, né? Então, a gente pode estar vendo que o crescimento econômico está um pouco acima do potencial e está só demorando mais tempo para bater na inflação. Por isso que o Banco Central fica mais cauteloso, porque ele não quer sair correndo, né? E também. É o papel do Banco Central, Exato. Tem que ser cauteloso sempre. Exatamente. Né? A gente não quer um Banco Central tomador de risco, né? A gente quer um Banco Central institucionalizado, um Banco Central que faz o trabalho dele, porque isso é o melhor para a sociedade. Então, quando eu falo em taxa de juros, só para concluir, acredito que a gente vai ter uma taxa de juros aí no patamar de 12%, e se eu tivesse que revisar hoje, eu revisaria um pouquinho para cima e não para baixo, infelizmente. A gente está num momento em que a sensação é que acelerou demais o ritmo de crescimento daquilo que a gente consegue sustentar, que é crescer com inflação baixa. Então, talvez 3% seja muito para o Brasil, talvez 2% e pouco. Se a gente continuar crescendo num bom ritmo, é o melhor dos mundos. Acho que parece que a gente está numa espécie de encruzilhada, né? Assim, a gente consegue desacelerar um pouco e continuar bem, mantendo um desemprego baixo,
ou podemos entrar numa espiral muito negativa? Você diria que o fiscal hoje seria uma espécie de divisor de águas para 2025? É um divisor de águas importante. Se a gente não fizer nosso dever de casa, a gente corre o risco, ainda mais se lá fora vier notícias mais negativas, a gente corre o risco de ter uma aceleração da desvalorização cambial, isso pega na inflação. Acho que todo mundo sabe quando o câmbio começa a ir lá para 6, 7, o que acontece com os preços no supermercado, né? Hoje a gente tem uma economia que é muito globalizada. Então, o arroz, o feijão, etc., essas coisas que a gente compra no dia a dia, elas têm uma influência externa importante e acaba subindo os preços, né? Então, o fiscal, nisso, acaba sendo um divisor de águas bem importante, tanto para o negativo como para o positivo, né? Se a gente apresenta um pacote fiscal robusto, que ajude na ancoragem de expectativas, eu acho que vale o destaque também. O Banco Central está passando por um desafio muito grande, que ele tem trabalhado há bastante tempo com expectativas de desinflação desancoradas. Expectativa de inflação é as pessoas dizendo que acreditam que a inflação vai ser mais alta. Se as pessoas acreditam que a inflação vai ser mais alta, ela é mais alta. Então, faz o trabalho do Banco Central ser bem mais difícil, né? Então, quando a gente pensa no fiscal, se a gente tem um fiscal que apresenta um pacote robusto, pode ajudar nessa ancoragem de expectativas e fazer o trabalho do Banco Central, por exemplo, ser mais fácil. E talvez ele não tivesse que entregar uma Selic mais alta que os 12% que eu estou falando. E talvez ele conseguiria começar a cortar mais cedo. Então, o fiscal pode ajudar nesse sentido, da gente ter uma reancoragem de expectativas e também pode ajudar, por exemplo, no grau de investimento, né? A gente teve uma sinalização importante de uma das agências de risco, ela deu um upgrade, falou que a perspectiva é positiva. Então, se a gente apresenta um pacote fiscal, talvez essa agência de risco poderia colocar o Brasil ali no grau de investimento, né? Que a gente fala, por que isso é muito importante? Se a gente tiver duas agências que nos falem que nós somos grau de investimentos, a gente atrai um investidor que é um investidor de mais longo prazo, estrangeiro, né? Investidor estrangeiro de mais longo prazo, etc., que faz com que o financiamento da nossa dívida fique mais barato, né? Então, isso faz com que as coisas no Brasil funcionem melhor. Então, o fiscal, ele pode atrapalhar, né, via câmbio, via uma série de canais, mas ele pode ajudar muito. Por isso que o ministro Haddad, eu acredito que está preocupado com isso, e a gente tem que esperar, porque tem um certo ceticismo e faz sentido que tem, claro, né? Porque, como a gente começou, falta coordenação, né? E essa coordenação, ela é importante para a gente, de fato, entender para onde que está indo o navio do Brasil. Pois é, vamos torcer que esteja indo no caminho certo. Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos. Nathalie, prazer enorme sempre conversar com você. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.